AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Responda rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, com alegria, mais uma vez, entrando na sua casa, com a sua permissão. E hoje no programa Olho no Olho, queremos fazer aqui um flashback, trazer algumas coisas importantes de tudo que tem acontecido aqui na TV Catedral. E eu convido você a falar com um amigo, um vizinho, para acessar pelo YouTube, para que a gente possa discutir alguns assuntos que são pertinentes a todos nós diante do quadro que estamos enfrentando. Nesse sentido, eu convidei para estar conosco o pastor Edson, né, que estará aqui nesta tarde, dividindo um pouco do que nós fazemos na segunda-feira, e eu tenho certeza que será de muita valia para todos nós. Conto com a sua participação, já nesse primeira fala, alguma pergunta, porque nós estaremos trabalhando especificamente transtorno de ansiedade, depressão, essa oscilação de humor que o sujeito sofre em meio ao isolamento, em meio às incertezas de saúde, de perspectiva de volta de trabalho, enfim, todas essas problemáticas que têm dificultado a vida de todos nós, cidadãos paulistas, brasileiros e até no mundo. Nesse sentido, contamos com a sua participação, então se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser acrescentar alguma coisa, fique atento e pode nos mandar, vindo dentro do tempo que nós estaremos aqui, responderemos no ar. Não tendo essa possibilidade, responderemos fora do ar do mesmo jeito. Você é muito importante para nós. E eu conto com você, logo após os nossos intervalos comerciais, voltaremos aqui para você que ainda não conhece, irá conhecer o pastor Edson, meu amigo, tem feito os programas da madrugada aqui, uma palavra na madrugada, que tem sido uma bênção para muitas pessoas, e por pedido de algumas pessoas é que nós estamos trazendo o mesmo formato do nosso programa de segunda-feira para hoje, quinta-feira, no programa Olho no Olho. E espero que seja de bastante edificação para a tua vida e para a tua alma. Nossos comerciais, por gentileza. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Olá, a paz do Senhor.
Sou o pastor Renato Maximiano. Olá, a paz do Senhor, sou o diácono Lucas Gabriel. Queremos convidar a todos vocês para participar da programação Minha Igreja, que saudade! Todas as sextas-feiras, das 15h30 às 17 horas. Esperamos por vocês. Participem! Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Muito bem, voltamos agora em definitivo para tratarmos desse assunto tão importante, mas antes da gente entrar em algum tema especificamente, eu queria facultar essa oportunidade para que o pastor Edson lhe cumprimente, né? E nós vamos mudar um pouquinho a mecânica, a lógica do nosso programa, para que você tenha ideia do que é o nosso programa de segunda-feira, às 23 horas. Pastor Edson, por gentileza, tenha a oportunidade. A paz do Senhor, boa tarde para você, que Deus continue te abençoando. É uma honra poder estar aqui hoje, pastor Erivaldo, no programa Olho no Olho. É uma honra e para nós podermos tratar de assuntos tão importantes para os nossos dias atuais de vivência, de pandemia, e os assuntos que vão ser abordados, vocês vão ser abençoados com conhecimento e também instruídos. Por isso eu quero te pedir para você compartilhar esse vídeo, como bem falou meu amigo, psicólogo Erivaldo Soares, compartilhe com outras pessoas, chame pessoas, que vai ser muito instrutivo hoje, porque nosso psicólogo e apresentador aqui do programa Olho no Olho tem muito conteúdo, muita informação que é importantíssima para esses dias. Desculpa, enquanto o senhor falava, só para dizer ao ouvinte, e parabenizar a produção a equipe técnica, né, que trabalha por trás das câmeras, que tiveram um cuidado todo especial, fizeram uma caneca, olho no olho, e nossa palavra de louvor e parabéns a toda grupo, corpo diretivo da TV AD Catedral, por tamanha sensibilidade, e ficou muito bonito, parabéns, fiquei contente. Ficou bonito, não ficou, pastor Edson? Ficou muito lindo, ficou chique demais. Muito bom. Coisa boa. Mas, pois bem, irmãos, falando sobre transtorno de ansiedade, é importante dizer, pastor Edson, irmãos que estão assistindo, que hoje, pela Organização Mundial de Saúde, pelo menos 25% da população no mundo sofre de algum transtorno de ansiedade, em especial 15% de depressão. Então é algo que está acontecendo, é algo que é importante, precisa ser falado para esclarecer, porque tem muito preconceito sobre essas doenças, existe muito receio de assumir se tem ou não, as pessoas se sentem meio que diminuídas se tem algum sintoma que aponte para um diagnóstico desse, e o nosso pastor, o pastor Dr. Elias Cardoso, teve a sensibilidade de permitir que uma programação como essa viesse com o cunho de esclarecer, com o cunho de elucidar algumas interrogações e, por que não dizer, pastor Edson, até ajudar os irmãos nesse sentido e nesta direção. Mas vamos lá, vamos adotar um pouquinho a postura do que é o nosso programa de segunda-feira. Pastor Edson, por gentileza. Muito bem. Eu gostaria de pedir para você enviar aí as suas perguntas, tanto pelo YouTube também como pelo Facebook, nos nossos canais AD Perus Oficial, também AD Perus, AD Catedral de Perus, também você vai conseguir aí no Facebook. E aí você pode enviar perguntas, assim como são feitas muitas perguntas para pessoas que participam, são muitas pessoas que participam até relatando situações, né, dentro da própria família, e que o programa e as instruções do psicólogo têm ajudado até a traçar alguns caminhos que são necessários. Bom, pastor Erivaldo, então, transtorno de ansiedade é uma doença? Transtorno de ansiedade é uma doença. Ponto.
Agora, sobre o Brasil é um país ansioso? Pastor Edson, irmãos, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Meu Deus. E me veio uma pergunta, uma mãe que viu um dos nossos programas na segunda-feira e depois enviou a mensagem, já no outro dia, e vou aproveitar aqui para então fazer essa pergunta dela, essa dúvida. O filho, por mais que é uma criança pequena, se demonstra muito ansioso, aflito, muitas vezes chora. Ela até pensava que era mãe, mas ela estava observando que tem alguma coisa a mais. Daí a pergunta dela, a criança ela pode sofrer de transtorno de ansiedade? É muito comum crianças ansiosas, porque os pais são muito ansiosos. Você pode observar que às vezes quando vai levar o filho para a escola, e geralmente o filho acorda um pouquinho em cima da hora, quando não atrasado. E aí o pai fica no ouvido do filho, vamos, senão eu vou perder o horário do trabalho. E ele toma aquele café meio que correndo, ele sai meio que correndo, e ele vai incutindo essa sensação de correria o tempo todo, o que vai fazer dele uma criança com ansiedade muito cedo. É importante dizer também que a ansiedade por si só, ela é um mecanismo positivo para o indivíduo. Uma pessoa ansiosa, ela tem vontade de adquirir as coisas. Uma pessoa com ansiedade, naturalmente, a ansiedade por passar na prova, a ansiedade por uma viagem, a ansiedade por rever um amigo, um parente, o brinquedo que a criança queira, isso é saudável. Quando isso compromete a vida normal da pessoa, aí passa a se exigir um cuidado ainda especial. Mas, voltando à pergunta do pastor, realmente os pais são os principais causadores de ansiedade nos filhos e, por que não dizer, do próprio transtorno de ansiedade, porque os pais são ansiosos. É observado cientificamente que pais mais tranquilos, eles têm o hábito de não estressar a criança, de não estressar o filho ou a filha. Esse filho, em grande medida, nos estudos que foram feitos, demonstram que não desenvolve um quadro ansioso, porque os pais são tranquilos. Então, uma dica para os pais aí, para que estejam, de fato, tomando um pouquinho de cuidado, para não passar para o filho aquilo que ele vem trazendo ao longo da sua história. E se você, pai, mãe, tio, vovó, é ansioso, peça ajuda, porque em terapia tem como resolver esse problema. Quando o senhor fala, então, em terapia, o senhor falou em terapia. Então, terapia nos reporta um tratamento. Então, existe um tratamento, a pessoa em duas perguntas aqui. Antes da pessoa buscar, então, se existe um tratamento, antes dela buscar, como ela pode identificar quando é uma questão normal, como eu já ouvi o senhor falando, que ansiedade todos nós temos. Agora, transtorno da ansiedade já é outra coisa. E quando se é observado esse transtorno da ansiedade, o que dá para identificar para a pessoa procurar um especialista? Muito bom, pastor Edson. Quando aquela sensação ansiosa, ela causa um prejuízo emocional para a pessoa. Ela sente muita angústia, ela sente muita tristeza por alguma coisa não conquistada, não realizada, compromete a sua vida normal, compromete as suas relações interpessoais. Quando isso estiver ocorrendo, percebendo isso, é a hora de pedir ajuda. Porque o transtorno de ansiedade não tratado, ele cronifica. E cronificando um transtorno emocional, vai desencadear quadros mais delicados ainda, mais traumáticos ainda, que é o caso da depressão. Depressão. A depressão, ela é uma doença? Muito bem. Depressão é uma doença. Depressão, diferente do senso comum, que a classifica como uma opressão maligna, como alguma coisa mandada. Não, depressão é uma doença como qualquer outra doença que o indivíduo passa.
É importante, pastor Edson, colocar que eu ouço pessoas dizerem que um crente de verdade não pode ficar em depressão. Um crente de verdade não pode ter esses transtornos de ansiedade. Eu não acredito que um crente de verdade possa sentir depressão. Se depressão é uma doença como qualquer outra. Então, se um crente de verdade não pode entrar em depressão, um crente de verdade não pode ter problema no coração. Um crente de verdade não pode ter diabetes. Um crente de verdade não pode sofrer de câncer. Um crente de verdade não pode sofrer de colesterol. A depressão é tão doença quanto todas essas. E eu conheço muitos crentes de verdade, crentes que vão morar no céu, crentes de vida com Deus, que sofrem de várias doenças, de diabetes a dor de cabeça. E não tratam simplesmente pensando em outra coisa, tratam buscando ajuda profissional, um médico especialista para o coração, para o sangue, para os olhos, para os ouvidos. Assim deve ser o comportamento de quem identifica alguém na família que esteja sofrendo de depressão ou algum transtorno de ansiedade. Procurar um especialista, que aí eu sugiro, em primeiro momento, um psicólogo que, vendo a necessidade que se exija a intervenção de medicamentos, irá fazer um encaminhamento a esse paciente, que estará indo ao psiquiatra, não é? Que só ele estará passando o medicamento devido, um ansiolítico, alguma coisa própria para cuidar quimicamente daquela emoção triste, deprimida que ele esteja passando. Mas veja que é muito simples. Muito bem. Então, uma certa feita, um amigo me ligou pedindo oração, tudo, e já estava de certa forma choroso, muito choroso, e pedindo ajuda. Por quê? Porque o seu filho, um adolescente, ele vinha alguns dias já não querendo se alimentar e por alguns dias ficou mal e não quis ir para a escola e começou a ter algumas reações. A mãe e o pai interpretaram que era como uma frescura, uma manha, tudo. Até o momento que então ele me ligou, porque o filho tentou o suicídio, porque estava numa depressão, só que às vezes a família não sei dizer se às vezes por falta de instrução, de conhecimento, a forma que a família age, mas ela interpretou como uma frescura. E depois eles estavam super arrependidos porque procurado, depois do episódio, tudo que o adolescente tentou o suicídio, foi procurado então um psicólogo. Então existem casos ainda assim que às vezes a pessoa realmente não está bem, está passando por uma depressão e às vezes as pessoas estão achando ali que é frescura, tudo. Isso pode agravar ainda mais a situação? É muito comum, pastor Edson e irmãos, as pessoas que desconhecem os sintomas dos transtornos, classificá-lo como uma frescura, como foi colocado aqui. É muito comum isso. E, em grande medida, um prejuízo muito drástico, porque, segundo o caso que o senhor coloca, é exatamente a questão da pessoa que foi classificada como uma frescura, ela se deprimiu ainda mais, sendo censurada pelos seus pais ou pelos seus responsáveis, dizendo que aquilo era da cabeça dela, ela se angustiou e no peso da angústia ela tentou o suicídio, que é outra coisa também que é importante colocar aqui. Uma pessoa que tenta o suicídio não tenta o suicídio porque quer deixar de viver. Todas as pessoas que buscam suicídio na tentativa de parar de sofrer. É muito diferente. Por isso que essas pessoas precisam ser acolhidas, essas pessoas precisam ser ajudadas. Eu vou aproveitar esse momento para dizer aos irmãos que estão nos assistindo, pastor Edson, que se você conhece alguém, alguma pessoa, vizinho, amigo, parente, que em algum momento disse desse desinteresse pela vida, tome cuidado, não deixe ele sozinho, busque ajuda, porque suicídio não é de uma hora para outra, ele é construído. E a depressão, ela causa esse desamor, desamparo, desvalia muito forte. A angústia que uma pessoa que sofre de depressão, como é o caso do garoto que o pastor Edson colocou aqui, sofre, é muito forte. E hoje esse pai e essa mãe que desconhece essa informação, agora você conhece. Não trate com desdém,
Não trate diminuindo a pessoa, que ela é uma fraca, que ela é despreparada, que é coisa da cabeça dela. Você não diz para uma pessoa que sofre do coração, fala, para de pensar nisso, pensa numa coisa boa, pensa numa cachoeira. Diz, não é assim que a gente age. A gente diz, para quem sofre do coração, procurar um médico. Para quem sofre da cabeça, procurar um especialista. Para quem sofre do osso, procure um especialista. É a mesma coisa. Se você tem alguém que sofre de um transtorno de ansiedade, sofre de depressão, leve ele a um especialista, leve ele a um profissional qualificado, que vai ajudar a entender a doença, a entender o sintoma, e aí sim, numa relação bem colaborativa, encontrará resultados positivos que eu posso lhe afirmar que até a cura se consegue a médio e longo prazo. Muito bem. Então, como hoje, nosso psicólogo aqui, apresentador do programa Olho no Olho, nos deu aqui a liberdade para estar fazendo aqui uma interação e assim, um resumo dos nossos programas à segunda-feira. Eu quero agora também pedir a liberdade para a gente puxar aqui um intervalo. Tamo junto. Né? E já nós voltamos com o programa Olho no Olho. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Responda rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Voltamos no programa Olho no Olho e me parece que nós temos algumas participações de alguns irmãos que estão nos honrando, né? E nós queríamos conhecê-los, ler o seu nome, mandar o nosso abraço. Eu, pastor Edson, está lá. Irmã Débora Lacerda, já passei por isso. Olha aí, irmão, pastor Edson. Irmã Débora, já passou por isso. Que bom, irmã Débora, pela sua coragem, pela sua prontidão em estar testificando isso. E isso não diminui o crente, ao contrário. Reconhecer a minha limitação me faz mais forte. E reconhecer aonde eu preciso de ajuda é o que me faz mais empoderado para buscar o sucesso naquilo que eu quero conquistar. Herone Brandão, a paz do Senhor a todos. Olha aí, pastor Edson, nosso irmão Herone Brandão. Andréia Meira, a paz do Senhor Jesus. Boa tarde, irmã Andréia. Que a paz de Cristo continue reinando sobre a sua vida. Michela Ferreira, paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã Michela. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. São aí os irmãos. Pastor Nelson. Pastor Nelson, o senhor é gente boa demais, pastor. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua ajuda. Deus abençoe a sua vida também. Saudade de lhe ver cantando no grupo de varões, pastor Edson. Pastor Nelson. Wanda Prado Leite, irmã Wanda de Bauru, ligada no programa Olho no Olho. Deus abençoe. Que Deus abençoe a irmã Wanda. Voltamos aí, pastor Edson,
com esse tema tão importante que a gente precisa discuti-lo com muito cuidado, com muito equilíbrio. E é importante dizer que você que é crente, você diz, um crente, já que o pastor disse aí que o crente pode ficar em depressão, existe algum relato bíblico que identifica um crente com depressão? Sim, existe. O caso de Davi, um homem segundo o coração de Deus, foi parar na caverna de Adulão. E dali ele não quis sair. Mas Deus, com a sua bondade e misericórdia, tem as suas maneiras de tratar. E o que é curioso, pastor Edson, eu quero um comentário seu nesse assunto, é que quando Davi vai para a caverna de Adulão, junta-se a ele um grupo que não era nada agradável. Eu não queria esse grupo comigo. Era gente de espírito desgostoso, endividado e com desamor. Que público é esse? E foi com esse grupo que Davi se reestabeleceu, se sentiu útil para alguém, e se sentindo útil para alguém, ele voltou a sentir o prazer da vida. E aí ele conseguiu tocar a sua vida. Que interessante, hein, pastor? Muito interessante. Eu até falando sobre essa questão aí de Davi na caverna de Adulão, passou por um momento difícil, ele até relata isso nos Salmos. Nós observamos também alguns outros salmos escritos por outras pessoas, como por Asaf e outros, eles relatando momentos de angústia, momentos de desespero, desesperança, e esses valentes, esses homens desgostosos que foram para a caverna, como o senhor bem falou, eles chegaram lá desacreditados por eles mesmos e pela sociedade, né? Mas ali teve algo na vida deles que eu até queria, porque é um tema, né? Que uma palavra que era usada muito na física, mas que a psicologia adotou e abraçou, que é resiliência. Eu queria que o senhor então me falasse assim, aproveitando essa passagem, né, esses homens desgostosos, endividados, ali tinha gente com nome sujo, tinha gente de todo tipo ali. Verdade. E houve ali resiliência. Eu queria que o senhor explicasse o que significa. É ir ao chão e se colocar de pé de novo. É achar que irá morrer, mas buscar a vida de novo. É o suor invadir todo o corpo, molhar todo o corpo de tamanha angústia e você voltar ao estado original, do valor da vida, do valor das pessoas e do valor de continuar lutando. Isso é resiliência, é voltar ao estado original, é suportar todas as adversidades. E aí a Bíblia é muito clara quando diz que o crente é como a palmeira. O vento bate com muita intensidade, a palmeira enverga, e alguém diz, vai quebrar. Daqui a pouco a palmeira volta ao mesmo estado. Assim sou eu, assim é o pastor Edson, assim é a equipe técnica que aqui está, assim é você, meu irmão. Estamos passando por lutas, estamos passando por dificuldades, mas a gente enverga, mas não quebra, estamos de pé. E é interessante, ainda falando sobre Davi, que ele diz em algum momento, em um dos seus salmos, sou semelhante ao pelicano no deserto, eu sou como um mocho na solidão. O pelicano era uma ave extremamente tropical, que vive de pesca, de árvores em árvores, e no deserto o que o pelicano tem? Nada. Era assim que Davi se sentia. O mocho, na solidão, uma coruja pequena, que está solitária, sem nenhuma expectativa. Mas Davi sabia com quem ele falava. Por isso que ele dizia, pastor Edson e irmãos, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. É bem verdade que algumas pessoas no senso comum usam esse versículo para fazer uma interpretação totalmente errônea, dizendo, olha, o versículo está dizendo que não vai faltar nada, não vai faltar luta, não vai faltar problema, não vai faltar dificuldade. Não, o Davi não estava preocupado com isso. O versículo ele é muito mais profundo, ele é muito mais enriquecedor, ele é muito mais libertador. Davi está dizendo o seguinte, se eu tenho um Deus como meu pastor, eu não sinto falta de nada. Se eu tenho um Deus que cuida de mim, eu não sinto falta de nada. E nós estamos hoje privados de dar um abraço, privados de visitar alguém que amamos, privados de nos locomovermos de forma espontânea, deliberada, enfim, mas nós temos um Deus
que cuida de nós. Ele tanto cuida de nós que preparou esse programa hoje, pastor Edson e irmãos, para que a tua alma fosse edificada, para que a tua alma fosse confortada na instrumentalidade desses dois homens de Deus, que também sofrem das mesmas intempéries da vida. Mas nós temos um Deus que é o nosso pastor. Aleluia. Eu também creio assim, que estes homens que estavam angustiados, esses homens que eram desprezados, esses homens que já não tinham esperança, quando eles vão ali, chegam na caverna, eles ficam com Davi e de alguma maneira houve ali um tratamento, houve ali uma motivação que fizessem eles, como bem falou o nosso psicólogo, que do chão começassem a se reerguer. E isso também tem a ver com você acreditar, porque eu creio que quanto mais a pessoa pensar negativamente, aí o senhor me corrige aí se eu estiver errado aos olhos da psicologia, mas eu entendo que a pessoa que pensa sempre para o negativo, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não sou nada, e começa a julgar, a tendência dela não conseguir se reerguer é muito grande. Então ela precisa de adquirir essa autoestima, e as pessoas que estão ao redor desta pessoa respeitar o momento dela, mas ao mesmo tempo ajudá-la a ver um novo horizonte, um momento em que o vento vai passar e essa palmeira vai voltar, não é verdade? Verdade, pastor. E é importante dizer que essa questão de pensamento positivo, né? Vamos usar esse termo do senso comum, mas antes de mais nada é bom a gente entender que nós somos átomos, nós somos matéria. E se nós somos matéria, e não tem como você me refutar, nós somos matéria, você é matéria. E como matéria que somos, nós somos energia. E como energia, nós temos energia positiva e energia negativa. Tanto é verdade que o abraço faz tão bem, porque é uma troca de energia. E a gente precisa, sim, estar pensando positivamente, e a Bíblia diz isso. Amados, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é louvável, se há algum louvor, nisso pensai. Então, ao invés de pensar catastroficamente, eu prefiro pensar triunfantemente. Não que eu vou ter uma vida de vitória, mas eu vou ter uma vida de conquista. E às vezes a conquista não é chegar no pódio. Às vezes a conquista é continuar caminhando, até que um dia, quem sabe, o pódio seja a grande celebração. Mas a vida do cristão é isso. Jesus nos ensinou, não é? Que no mundo nós teríamos aflições. No mundo nós teríamos angústia. Eu não vejo Jesus dando uma aula de solução de problemas imediatos. Ao contrário, a aula que Jesus dá é de companheirismo. Ele vai estar com você. Ele não vai deixar você. Ele vai estar te fortalecendo. E isso, para mim, é a condição mais libertadora, mais alegradora de qualquer pessoa que professa e acredita no poder do nome do Senhor Jesus. Uma outra pessoa, pastor Edson, até para ajudar os irmãos, que também, aos olhos da psicologia, entrou em depressão, foi o nosso grande e poderoso irmão Elias, que venceu profetas de Baal, venceu todo mundo, fez um estardalhaço, e em um dado momento ele ficou com medo de uma mulher. Veja que coisa. E aí ele foi e desejou a morte. Ninguém que deseja a morte está de bem com a vida. Ninguém que sonha em parar de viver, as coisas na sua cognição estão bem. Então, Elias foi e entrou em depressão. Mas Deus, mais uma vez, e eu espero que você esteja ouvindo isso como Deus falando contigo. Deus, mais uma vez, cuidou do seu servo. Se Deus, que é Deus, não faz acepção de pessoas e cuidou de Elias, não é? Que era homem sujeito às mesmas paixões que nós, você acha que ele não vai cuidar de você? Você imagina isso, pastor Edson? Um servo de Deus que não tem o cuidado de Deus. Pode acontecer isso? Um servo de Deus que não tem o cuidado? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Deus, ele nunca deixa, nunca desampara. Nos diz Hebreus capítulo 13, versículo 5. Pastor, nós temos aí perguntas.
para o senhor. Pode colocar aí, Gerson, por favor, a Luísa Luz. Fui diagnosticada como transtorno pós-traumático quando procurei ajuda médica. A doutora me disse que eu já estava doente há 8 anos. Sabe aquela ideia de crente em Jesus não tem esses problemas? Continua ainda aquela ideia que não tem esses problemas? E aí, 3 pontinhos, e aí segue, é isso aí, meu. Não tem esses problemas? Irmã Luzia, luz, que nome bonito, Luzia, luz, e você é luz. Você foi diagnosticada com TEP, que é transtorno de estresse pós-traumático. E não, a exemplo de você, muitas pessoas que sofrem do mesmo transtorno por alguma coisa muito grave que lhe aconteceu, o rompimento de uma relação, a perda de alguém que você ama, enfim, esse tipo de episódio causa o transtorno de estresse pós-traumático. E muitas pessoas não buscam ajuda. E espero que você esteja sendo acompanhada por um profissional, um psicólogo. Se for o caso, o profissional que está lhe acompanhando irá lhe indicar, lhe recomendar, encaminhar para um psiquiatra. Não porque, e é importante dizer, ir ao psiquiatra não é o doido. Ir ao psiquiatra é quem está com doença. E quem sofre de transtorno de estresse pós-traumático, em algumas vezes precisará tomar alguma medicação que só o psiquiatra pode recomendar, não é? Mas parabéns por dar esse depoimento, e é verdade, por conta desse esse estigma, por conta desse preconceito de que o crente não pode ter esse tipo de doença, é que muitos crentes estão sofrendo com essa mesma doença. Mas parabéns, irmã. A Roselma Santos, boa tarde, a paz do Senhor. Como ajudar uma pessoa com crise de pânico? Obrigada. Roselma Santos. Pois bem, irmã Roselma, a primeira coisa é procurar acolher essa pessoa, mesmo tendo conhecimento ou não, porque se ela teve uma crise de pânico, é uma crise, não é um transtorno. Uma coisa é transtorno de pânico, uma outra coisa é uma crise de pânico, que pode desencadear, por exemplo, por uma câmera. Eu posso vir para um programa e a câmera me foca e me dá uma crise. Dá branco, eu esqueço tudo, eu entro em parafuso. Nesse momento, eu preciso de ajuda. E o que você pode fazer? Acolhendo essa pessoa, não subestimando aquele comportamento que ela está tendo, até que possa, de forma cuidadosa, conduzi-la a algum lugar que ela possa relaxar, mas ela precisa de ajuda profissional, com certeza. Vamos para um intervalo comercial e daqui a pouco nós voltamos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Olá meninas, a paz do Senhor, eu sou a Jéssica Meloni e eu tô aqui para te convidar a participar todas as quartas-feiras, das 11 ao meio-dia, do nosso tutorial de menina. Toda quarta-feira nós vamos ter um assunto polêmico pra gente debater, com várias convidadas especiais e muitas dicas pra você, viu? Então eu conto com você toda quarta aqui na TV AD Perus. Deus abençoe a sua vida.
Olá, eu sou o pastor Davi Abacuque, estou passando para te convidar a participar conosco do programa Aconteceu na História, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 15 horas, pela TV AD Perus. Você é o meu convidado especial para participar e interagir conosco em assuntos relevantes que estaremos trazendo à pauta de discussão envolvendo acontecimentos da história. Até lá! AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Olá, voltando e só dando mais uma incorporada na resposta da pergunta da irmã sobre uma crise de pânico. O que pode desencadear uma crise de pânico? Qualquer situação, como eu disse, a câmera, digamos que o menino vai pedir a menina em namoro e quando ela vem na frente dele, deu uma crise de pânico, ele não lembra de nada, ele não sabe de nada. Então qualquer coisa pode causar uma crise de pânico, desde uma coisa tão grave até uma coisa não tão grave assim. Tudo depende de como que está as questões emocionais daquela pessoa. Só que não vamos confundir crise de pânico com transtorno de pânico. Mas vamos lá, pastor Edson, por favor. Muito bem. Eu gostaria agora que o senhor nos falasse e nos desse um resumo na seguinte pergunta. O que é e quais são doenças psicossomáticas? Muito bem. É bastante simples porque o nome já se autoexplica. É uma somatória de experiências que vai causando prejuízos na vida social da pessoa, que de forma técnica seria o transtorno de ansiedade, que ele se multiplica com várias situações, como síndrome do pânico, transtorno de fobia, transtorno toque, fobia específica, fobia social, enfim. São vários os transtornos que causam, que são oriundos dessas doenças psicossomáticas. É a somatória. Por essa razão é que é importante, meu irmão, minha irmã, buscar ajuda. Sem ajuda profissional, você não cura um transtorno de emoção. Sem ajuda profissional, essa doença ela vai cronificar, te debilitar e desencadeando um quadro depressivo, que pode chegar a um estágio de depressão maior e ser bastante delicado para sair desse quadro, por que não dizer, em alguns casos, ter que conviver com essa doença o resto da sua vida. Basicamente seria isso, meu pastor. Então, por exemplo, a fobia, ela entra dentro deste transtorno de ansiedade. Ok. Você pode nos falar um pouco sobre, por exemplo, fobia específica? Falamos disso em um dos nossos programas, na segunda-feira. E eu gostaria que o senhor falasse aqui também, porque temos um público que participa do nosso programa Uma Palavra na Madrugada e temos outro agora no período da tarde. Tem até algumas pessoas que me falaram que no programa Uma Palavra na Madrugada, que tem caneca também. Que tem caneca também, glórias ao Eterno. No programa Uma Palavra na Madrugada, algumas pessoas falaram assim, pastor, é tão bom, só que eu acordo cedo e o programa realmente pega a madrugada e na metade, às vezes, eu estou lutando. E nessa segunda foi bem... E alguns que falaram assim, não teria como. Aí o senhor teve essa ideia excelente, então hoje tem já um outro público que não viu o programa, onde o senhor falou de fobia específica. Você poderia dar uma palavra sobre isso? Sim, fobia específica. É aquele medo, aquela angústia irracional por algo que não justifique, não se sustenta aquele medo. Por exemplo, o famoso medo, pavor de barata, que por uma questão eminentemente machista,
a gente diz que só as mulheres têm medo de barata, mas eu conheço muitos homens, e são homens, não tem nenhum problema com a sua sexualidade, né? São homens e tal, aquela coisa toda, e morrem de medo de barata. Só que esse medo irracional não se justifica, isso é uma fobia, que deve ser tratado, né? A origem são várias as possibilidades da origem. Só será descoberto, uma vez mais, na clínica. Junto com o profissional, você descobre a sua origem, descobrindo a origem, você consegue chegar à cura. Então, medo de barata, medo de lagartixa. Nós tivemos na segunda-feira o irmão que assistiu lá, já faz muitos anos atrás aí, aquele incidente que aconteceu na 9 de julho, naquele prédio, onde as pessoas racionalmente esperavam o socorro e algumas irracionalmente se jogavam pela janela. Edifício Andraus. Edifício Andraus, muito bem colocado. O que leva a isso? É exatamente essa angústia. O que aconteceu depois disso? Algumas pessoas ficaram com TEP, transtorno de estresse pós-traumático, e algumas pessoas desenvolveram fobia, por exemplo, de altura, né? E aí eu dei o depoimento que nesse mesmo edifício, eu ainda era jovenzinho, assisti toda a cena pela TV, e eu fui arrumar um emprego e parei nesse edifício já reformado, ele existe ainda hoje, com toda a segurança que ele deve existir ainda hoje. Mas quando lá cheguei, a psicóloga me entrevistou, eu tinha ali os meus 18, 19 anos, e eu perguntei, esse edifício é aquele extinto edifício Joelma? Ela disse, sim, é. Eu falei, não quero mais a entrevista, eu preciso ir embora. E me deu angústia e nesse momento me deu uma crise de pânico, que para ir para o elevador foi um pouco difícil. Então perceba que por ter na memória alguma situação catastrófica, alguma situação estressora, causou um medo irracional, que não se justificava, porque o acidente aconteceu. O fato do acidente acontecer não significa que ele acontecerá todas as vezes. Eu tenho pacientes que têm fobia de lugar de aglomeração, fobia social. Tem pacientes que têm fobia de avião, ele entra no avião, não tem problema. Mas na hora que liga as turbinas, ele entra em crise. E já teve que interromper o voo por conta da crise desse paciente. E alguns já tiveram sucesso. Tem uma paciente que foi muito interessante, pastor Edson, vou dividir aqui. Ela nunca havia viajado de avião e ela tinha condições para isso, mas por conta de ter medo de viajar de avião, ela não viajava. E os filhos queriam ir com ela para uma viagem para Disney. E eu pedi que ela comprasse a passagem e que ela ia para Disney. Ela falou, mas eu tenho muito medo e eu já tenho uma certa idade, nunca fui. E eu falei, nós vamos fazer o tratamento e a senhora vai. E ela não só foi, né, como fez live, mandou fotos, entrando no avião, conversando no avião, comendo no avião, conseguiu vencer essa fobia, uma fobia específica. Muito bem. Agora uma outra curiosidade, que eu creio que é do público em geral. Por exemplo, por que e o que Freud explica? Já sabemos e já li sobre o caso que ele falava sobre interpretação de sonhos. Então, a Freud explica esse sonho. E a psicologia, então, para nós estamos num programa da TV AD Perus, das Assembleias de Deus do Ministério de Perus. Então, o crente, o cristão, ele observa muito essa questão do sonho, por causa do sonho de José, e entre outros, né, que tiveram sonhos. O apóstolo Paulo teve um sonho onde ele viu um varão chamando ele para atravessar Macedônia. E aí, eu queria que o senhor, como pastor e como psicólogo, explicasse isso. A fonte do sonho, ela tem uma explicação tão somente na psicologia, ou ela também tem um sonho que a psicologia explica, e ele não tem a ver com a questão espiritual bíblica. E tem sonho que é espiritual, assim, de cunho igual ao bíblico, que já a psicologia igual ao sonho que Faraó teve, e que daí foi lá José, ou que Nabucodonosor teve, foi lá Daniel. Existe isso, e como entender e saber quando é qual ou qual? Muito bom, gostei da colocação do pastor Edson, e é importante fazer essa diferença. É fundamental que essa diferença seja feita.
Porque o ser humano, segundo Freud, o indivíduo ele tem consciente, inconsciente, pré-consciente e inconsciente. O consciente é a parte menor da nossa mente, que nós conhecemos. Essa é a parte menor. Imaginemos essa caneca com água, não é? E eu introduzo aqui, deixa eu ver se eu tenho, vou introduzir a caneta no copo com água. Olha, a maior parte da caneta está dentro d'água, a menor parte está fora. O que está fora seria, para Freud, o consciente. O que está dentro é o inconsciente. Tem o pré-consciente, que pega uma parte do consciente com uma parte do inconsciente. O inconsciente nós não temos acesso. No inconsciente, nós temos o id, né? Que é a nossa pulsão. Segundo Freud, pulsão de vida, pulsão de morte. É no inconsciente que os nossos desejos mais primitivos estão. Por isso que existem algumas pessoas que em algum momento ele diz, quando eu vi eu já fiz. Foi o seu id que lhe impulsionou e você não teve controle disso. O que controla? Quem é o policial desse id? É o superego. O ego é a nossa parte moral, as nossas relações, né? As nossas convivências. Aí é o nosso ego. O superego é o policial do id. O id são os nossos desejos mais primitivos que nós não dividimos com ninguém. Mas eles estão lá. Essa é a verdade. E o id, ele quer que isso aconteça. Mas o ego não aceita, porque isso ofende o ego da pessoa, não é do outro. É da pessoa. O superego controla isso. Olha que legal. Ele controla isso. Por isso que quando você sonha, você tem alguns sonhos que você não consegue explicar. Porque na medida que eu durmo, todo o meu sistema, ele relaxa. Inclusive meu superego. E algumas coisas o id manda, só como meu ego, ele é moral, ele tem valores, ele tem preceitos, e nós temos orientação bíblica, aquilo se vier da forma que o id mandou, ele vai se ofender. O superego, ele manda de outra forma. Então, no sonho, segundo Freud, é as realizações dos desejos mais primitivos. É onde você tem a vitória, é onde você tem o carrão, é onde você tem as suas realizações. Porém, existe o sonho que é eminentemente da nossa cognição, e aí Freud explica, mas como o senhor bem disse, existem os sonhos que são espirituais. E Jung é lindo demais, porque o grande problema do Freud com o Jung foi esse. Porque o Freud ele não queria nunca que se associasse às questões de inconsciente, consciente, id, ego, superego, às questões religiosas. E Jung não. A experiência religiosa é importante para o processo terapêutico, porque é uma experiência de cada um indivíduo. E existem sonhos, todo crente, por mais fraco que seja, ele já soube de um sonho na Bíblia que foi espiritual, o sonho de José, o sonho do padeiro, o sonho do copeiro, e por aí vai. Então tem sonhos que são espirituais. E como diferenciar isso, pastor? Aí é num outro momento que a gente pode conversar sobre esse assunto, com certeza. Vamos deixar o pessoal curioso, então, para na próxima, um próximo programa, um próximo encontro, o senhor preparar aí e trazer mais sobre esse assunto. Bom, eu quero agradecer aqui, sei que eu tenho algumas outras perguntas, mas eu sei que o tempo já está indo, né, do programa, mas quero louvar a Deus e agradecer, pastor, por ter respondido essas perguntas, que são perguntas que muita gente fez participando, muita gente do programa Uma Palavra na Madrugada, e agora muita gente falando assim, o pastor psicólogo Elivaldo tem que usar o programa dele também para falar dessa área que é muito importante, inclusive tão importante nos dias de hoje, que aqui já nas minhas palavras conclusivas, uma coisa que me preocupou foi em saber, ontem, vendo alguns registros, né, estudando um pouco sobre o registro do que está acontecendo no mundo. Na Itália, por exemplo, está tendo um isolamento total, né, por causa do alto índice de mortalidade que o Covid-19 tem levado ali para a Itália. Só que esse isolamento está fazendo mal, porque aumentou em muitos por cento o número de suicídios agora na Itália, né? E é muito bom
ter aqui o senhor, né, explicando em nossos programas da TV AD Perus essas questões e ajudando famílias a terem orientações, né, porque tem muita gente também que está criando um certo tipo de ansiedade, transtorno de ansiedade. Algumas coisas estão sendo desenvolvidas por causa desse isolamento que pegou todo mundo de surpresa, né? E eu queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço, pastor Edson, estou muito feliz da sua presença aqui, espero que a gente continue juntos assim, porque agrega, uma visão pastoral, ela sempre agrega em qualquer raciocínio. E é importante dizer, até como esclarecimento, segundo a Organização Mundial de Saúde, o isolamento ele causa prejuízos danosos a toda a circuitaria cerebral, toda a cognição do indivíduo. O isolamento causa. Entretanto, dado a gravidade do problema que a humanidade está enfrentando, foi, segundo cada governo e os órgãos de saúde e ciência, entenderam que o prejuízo do isolamento ele é muito grande. Mas entre optar por um prejuízo e outro, o prejuízo maior neste momento foi de deixar todo mundo circulando, dado o sistema de saúde não poder absorver uma contaminação em massa. Por isso se primou pelo isolamento. Mas ele é nocivo sim, ele é perigoso sim, e precisamos trabalhar para sair dele, porque daqui a pouco vamos reverberar nisso. E uma outra coisa muito importante, que a solidão e o frio contribuem em grande medida para esse processo suicida. Não é? Eu quero agradecer, nós vamos para o intervalo comercial, não é? Vamos para o nosso último breakzinho comercial e daqui a pouco voltamos para juntos estarmos orando a Deus, agradecendo a Deus pela sua vida e abençoando a sua família no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Olá, eu sou o pastor Davi Abacuque, estou passando para te convidar a participar conosco do programa Aconteceu na História, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 15 horas, pela TV AD Perus. Você é o meu convidado especial para participar e interagir conosco em assuntos relevantes que estaremos trazendo à pauta de discussão envolvendo acontecimentos da história. Até lá! AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Com alegria, nós voltamos com a nossa programação e neste momento nós queremos orar. Mas eu quero deixar um versículo para você, que está na carta do apóstolo Paulo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu e pastor Edson estaremos orando por você agora, agradecendo pela a sua audiência, por estar assistindo, por ter participado do programa, feito a sua pergunta, dado o seu depoimento, que uma irmã deu, que está sofrendo, saiu do médico com um diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático e só está cuidando agora porque o senso comum impedia. Então, nessa medida, o programa eu acho que está ajudando muitas pessoas. Mas saiba de uma coisa, Cristo não nos abandona, Ele vai estar conosco. A Bíblia diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, foi Jesus que disse isso, ali estou. Ele não disse que estará, estarei. Ali estou, presente do indicativo. Jesus está conosco aqui no estúdio, Jesus está comigo e o pastor Edson aqui, que você está vendo. Jesus está com a equipe técnica que está produzindo toda essa programação. Jesus está com o grupo que vai vir daqui a pouco, nova programação, e ele está aí na sua casa. Não importa a adversidade, mas a boa mão de Deus está para te abençoar. E nós vamos orar nessa hora, pedindo a Deus a bênção. A Bíblia diz que se 2 de vós concordares na terra, sobre qualquer coisa, será concordado no céu. E nós concordamos no nome de Jesus. Pastor Edson, por gentileza, pode orar. Amém.
Pai eterno e poderoso, no nome de Jesus, o teu Filho. quero te agradecer, Senhor, por mais e te este louvamos programa, pelo teu pela amor, TV AD pela tua Perus, que é uma misericórdia, porta que o pela Senhor tua abriu bondade, para pela tua transmitirmos, bênção. Senhor, Muito obrigado a por tua cada palavra, irmão, o teu por cada amor, a tua irmã que misericórdia, participou para conosco. transmitirmos Muito também, obrigado, Senhor, ó Pai, informação pelos chais, técnica, muito Senhor, obrigado por conteúdos, todos que o Pai, para ajudam. abençoar Leandro, vidas, famílias, muito obrigado pelo casais, Gerson, Pai. muito Obrigado, obrigado, ó Pai Deus, e querido, agora eu lhe pelo peço que Val, visita esta muito obrigado família, por essa equipe visita esse técnica, casal, pelo pastor visita André essa Bueno, pessoa, muito Senhor, obrigado pela vida que do está se pastor sentindo Elias, isolada, missionária sozinha, Lígia. Pai, no Muito nome de obrigado por cada Jesus, ouvinte, que o teu bom que a Espírito tua a boa mão abrace, esteja a guardando, conforte, operando Senhor, e a motive abençoando e lhe as coloque mais de pé. melhores Pai, bênçãos na traz, vida dos Senhor, teus filhos. resiliência sobre Confirma, cada Pai, a tua vida, palavra. Senhor, que Confirma elas o possam teu se milagre na reerguer, vida do Senhor, teu servo. desta Faz isso, ventania, Senhor, Pai, no da nome vitória, no precioso de nome Jesus de Cristo. Jesus nós te pedimos. Amém, Amém. Jesus. Deus te abençoe. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63-098-552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.